problema é que hoje, se a polícia prende, mesmo que a justiça não solte, porque antigamente a polícia prende e a justiça solta. Hoje, se ele permanecer preso, ele está num ambiente em que ele vai ser aperfeiçoado como criminoso. O crime tomou conta do interior dos presídios. E quando isso acontece, é necessário uma providência do Estado. Não dá para dizer que está tudo acabado, que o caos imperou. É necessário dominar novamente esse ambiente dos presídios, porque senão nós não teremos para onde mandar os presos. Exatamente, Capês. Eu volto ao meu primeiro comentário aqui. O primeiro gargalo que nós temos em relação à segurança pública é nos estabelecimentos prisionais. Nós precisamos, com urgência, reformar o nosso sistema prisional, tomar esses territórios de volta, porque, como eu disse, são territórios paralelos. São territórios que, em muitos deles, os próprios agentes penitenciários entram só até a página 2, não têm acesso total às dependências dos presídios. Agora, esse papo também, e com todo respeito aqui ao Leandro, a Raquel que acabou concordando com ele, de combater criminalidade com iluminação pública, claro que é um fator que tem a sua colaboração, ruas mais iluminadas, elas são menos suscetíveis à atuação do crime do que ruas menos iluminadas, enfim, mas é como se bandido fosse vampiro que vai se assustar com a luz. Pelo amor de Deus, gente. O que a gente precisa é um país com leis que deem para o criminoso a certeza de que ele vai ser punido. Acho que foi a Raquel que trouxe aqui a obra do Marquês de Beccaria. O que inibe a criminalidade não é o rigor da pena, é a certeza da punição. O que nós temos hoje são criminosos que eles têm certeza que eles podem cometer o crime, que eles vão vão amargar um pouquinho ali na delegacia um procedimento, vão sair provavelmente pela porta da frente. Se não sair pela porta da frente da delegacia, vão sair pela porta da frente do fórum na audiência de custódia. Diego, você está falando pela primeira vez, eu concordo com o Leandro e discordo do Diego. O que vai acontecer? Faz parte do jogo. Que show da Xuxa é esse? No linha de frente, professor Fernando Capês. O que acontece? Você está falando na consequência, na causa, para solucionar de forma realmente a consequência final. Óbvio que o criminoso ele não se assusta com uma luz, mas também é óbvio que o criminoso covarde se assusta com o cuidado do Estado, sabendo que ele está monitorado, que a sua cara vai estar escancarada numa câmera de monitoramento e que se ele pratica o crime aqui, ali ele será preso. É óbvio que a covardia dos criminosos para nessa página 1. Quando a gente fala do cuidado do Estado, do município, da zeladoria urbana, estamos falando em iluminação, em cuidado em tecnologia, em limpeza, estamos falando em organização do Estado. O crime, ele se prolifera na desorganização do Estado. Mas eu concordo. Deixa eu só... Claro, não só fazer um comentário. Prioridade, não, mas já passando a bola para o Diego, assim, mas que Estado organizado é esse que vê nas câmeras de reconhecimento facial uma violação à privacidade? Não, eu vou além, Deise. Eu vejo o que adianta o Estado ter câmera de reconhecimento facial, inteligência artificial, muralha não sei do quê, e você ter numa delegacia falta de papel numa impressora para imprimir um boletim de ocorrência. É o que eu não acho razoável. Tudo bem, eu concordo, iluminação pública favorece, a câmera de segurança favorece, a câmera na farda favorece, mas enquanto nós não tivermos toda a parte principal da indumentária policial, o melhor armamento, o melhor colete balístico, a melhor viatura, o melhor treinamento, os melhores salários, não adianta a gente investir naquilo que é periférico. Essa é a minha crítica a essa desculpa da iluminação pública, porque quando a gente faz isso, a gente está relativizando a má gestão do recurso público que não é direcionado para aquilo que tem que ser, para tudo isso que eu listei aqui. Então, tudo isso ajuda. O Leandro agora quer se vingar de você. De forma alguma é determinante. O Leandro quer se vingar e te apartear. Desde que o aparte seja concedido. Está concedido a parte, não está? Claro, sem dúvida. Concedido a parte pelo Diego Tavares, Leandro Ferreira com a palavra. É que assim, o Diego Tavares ele fica falando dessas coisas como se fosse almoxarifado, né? E não é assim, eu não estou falando iluminação por iluminação, né? Eu tenho ponto zeladoria, que é importante, mas eu estou falando de ocupação do espaço público, é diferente. Né? Não é colocar iluminação porque o bandido vai se assustar, é colocar iluminação para que ali tenha gente. É colocar um parklet na rua, tirar a vaga de carro e colocar um parklet na rua para que o bar funcione até mais tarde com gente ali na rua. Né? É você derrubar muros e fazer áreas de trânsito livre em que as pessoas não fiquem refém de um muro, que é uma barreira urbana. Né? É você, ao invés de ter, por exemplo, a programação cultural concentrada em alguns pontos da cidade
ou apenas em alguns dias da cidade, você ter teatro de rua nas noites durante a semana. É você ter transporte 24 horas, porque aí a pessoa vai poder ficar mais tempo na rua. Eu, Diego, estou querendo mais festa e menos... a pessoa da esquerda tudo que quer é festa. E menos colete à prova de bala. Tudo isso ajuda, Leandro, mas se você não tiver... Se você não tiver... Deixa ele terminar, Diego. Se você... Não, ele já falou muito, Capês. Calma. Tá aqui divagando nessa Leandrolândia dele. Não, vamos... Leandro Ferreira, termina o teu raciocínio. Diego, eu queria uma opinião da Raquel, mas primeiro eu queria ouvir o Leandro até o final, depois eu quero fazer uma pergunta para a Raquel em cima do seu comentário, Diego. É que o Diego Tavares, ele fica andando naquela picape dele que não cabe nem dentro desse estúdio aqui, né? E aí acha que todo mundo tem que andar de tanque de guerra. Por isso que ele fica falando de almoxarifado, indumentária, não sei o quê. Eu tô falando de outra coisa, ocupação de espaço público, direito à cidade, áreas livres, iluminação, serviço público funcionando 24 horas. Tô falando de serviço privado que pode ajudar a ocupar o espaço de forma segura e não ficar repetindo que precisa endurecer, porque isso é o populismo penal de sempre. Ai, meu Deus. Bom, eu queria fazer uma pergunta para nossa querida Raquel Galinatti. Raquel, eu convivo com a polícia, você sabe, há muitos anos. Não vou falar quantos, mas muitos anos. Sou professor da Academia de Polícia, do CAES, da Polícia Militar, do Cefap. E eu sei que nos anos 90 havia carência até mesmo de colete à prova de balas, como disse o Diego Tavares, mas sei, e eu queria que você me fizesse uma avaliação, de que houve já muito investimento com relação a isso. Os armamentos melhoraram, a estrutura também. Eu lembro que uma vez, em 1982, eu fui dar uma pendura no dia 11 de agosto, num restaurante. Depois Tinha fui pendura, parar... Capês? Tinha pendura na época. O pendura é quando você vai no dia 11 de agosto, que é o dia da instituição do ensino jurídico no país. 11 de agosto de 1827 foi criada a Faculdade de Direito da Universidade do Largo São Francisco, da USP, e também a Faculdade de Direito de Olinda, no mesmo ato, mesmo decreto do imperador. E nós fomos dar um pendura para comemorar. Você vai no restaurante e diz, não vou pagar, vou pendurar para comemorar aqui o aniversário da fundação do ensino. É uma tradição. É o crime famélico. E não existe mais essa tradição, infelizmente. É estelionato. Não é estelionato. Se você vai com dinheiro para pagar, é só uma dívida civil. Tá certo? Então, veja só. Eu fui levado numa viatura caindo aos pedaços. 82. De lá para cá, houve sim muito investimento. Mas o crime organizado continua crescendo. Tem também muito mais iluminação de área pública. A fiscalização, tem havido fiscalização, mas o crime organizado continua crescendo. Então, Raquel Galinatti, não há necessidade de uma força-tarefa muito bem estruturada, permanente, de Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil do Estado, as guardas municipais. Nós temos quase 2 milhões de vigilantes. Claro que eles não vão integrar a força privada, mas eles podem atuar em sintonia com o policiamento preventivo. E a Receita Estadual, Receita Municipal, Receita Federal, as subprefeituras ou administrações regionais. Essa força-tarefa teria que ser uma força muito bem estruturada e permanente, para perseguir, sobretudo, o dinheiro produzido e lavado por essas organizações criminosas. Porque só fazer a lei não adianta, porque a lei é importante, mas você faz a lei e o poder de corrupção impede que ela seja efetivada e executada. Como você vê o estágio hoje da existência e da estruturação de forças-tarefa? Existem em número suficiente? Elas estão funcionando adequadamente? Seria necessário mais investimento, mais estrutura para elas? Como você, policial experiente, foi presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, avalia a necessidade de ter forças mais duradouras e não efêmeras de combate ao crime organizado? Realmente você deu uma aula aqui, professor Capês, no sentido de que é necessário, sim, para combater o crime, um crime complexo, uma força-tarefa, conglobando diversos integrantes da segurança pública para cada um na sua área, na sua atribuição legal, combater permanentemente o crime. A força-tarefa permanente é necessária no sentido de que, a partir do momento em que há uma frouxidão, há uma folga naquela repressão ao crime, óbvio que o crime ele se prolifera. Quando a gente fala em força-tarefa, a gente já está falando na fase final, quando o crime já
alçou estágio como aqui de facções criminosas, que já está entrando numa fase de emaranhar o sistema político, as forças e o sistema de justiça criminal, o poder público, a própria administração pública. Mas é necessário que também não esqueçamos do cuidado com o local, com a zeladoria urbana, com o município. E quando você fala de ocupação claramente legítima, né? Daqueles comerciantes que estão no local, naqueles que estão realmente tendo segurança de ter e exercer o seu direito de cidadania. Essa força-tarefa em coesão também, com o Estado mais limpo, mais seguro, com um município mais acolhedor, fará sim com que a criminalidade cada vez não tenha espaço nesse local. Então, por isso que não podemos dissociar, Diego, ou minimizar essa atuação. Não que ela substituirá a força repressiva do Estado, mas ela tem que estar concatenada em conjunto para que a gente, sim, consiga um resultado efetivo e, principalmente, um resultado permanente e perene. Agora, Diego Tavares, com o comentário do Leandro Ferreira. A questão das drogas. As drogas, o mundo não consegue enfrentar o tráfico de drogas. Os Estados Unidos da América, com todo o potencial bélico, gasta $1 trilhão por ano de orçamento militar, tem forças policiais, FBI, DEA, DSA. Eu pergunto a você, por que o tráfico de drogas derrota as forças constituídas dos países? Capês, as drogas, como você disse, é um problema no mundo todo, mas acaba atingindo, acho, de forma mais contundente, países como o Brasil, que são muito menos organizados do que, como você disse aí, os Estados Unidos. Tanto que nos Estados Unidos nós não temos facções criminosas com o poder que tem as facções criminosas do México, as facções criminosas aqui da América do Sul, como todas, que nós já citamos aqui. Eles têm um problema de droga, mas mais naquela vertente da saúde pública, a droga que se espalha entre os jovens e causa, enfim, os diversos danos que causam também no mundo inteiro. Mas não fortalecem por lá a criminalidade como fortalece aqui. E claro que isso é despreparo do Estado. O Estado tem burocracia para atuar, o Estado tem o devido processo legal para respeitar. A criminalidade não respeita nada. Eles não pagam impostos, eles não param na fronteira, eles não pagam pedágio, não, eles só atuam. E com essa atuação livre, leve e solta, sem burocracia, é claro que os lucros são muito maiores. Só o primeiro comando da capital, que nós estávamos falando há pouco aqui, fatura hoje, por ano, cerca de R$1 bilhão. Faturamento dessa mesma facção há cerca de 10 anos era de R$100 mil por ano. Imagina o tamanho, como se avolumou. Tanto é que o Brasil, infelizmente, está virando um case de sucesso para facções criminosas, está se tornando lavanderia de dinheiro para outras organizações criminosas do mundo. Já repercutimos aqui que a máfia italiana tem operações no Brasil para lavar dinheiro por aqui. Durante o conflito do Oriente Médio, no ápice do conflito do Oriente Médio, no ano passado, foi também descoberto aqui uma célula de atuação do Hamas. Diversas outras facções criminosas do mundo utilizam o Brasil como uma lavanderia de dinheiro diante das facilidades que o nosso país oferece. E aí é aí que vai a minha crítica, Raquel, a respeito da discussão desses temas que, na minha opinião, são temas periféricos em relação ao tema central do combate ao crime organizado, que é, de fato, aquele que se trava no campo, aquele do qual a gente precisa da polícia bem paramentada, da polícia bem estruturada, com tecnologia, com melhores salários. Acho que depois de resolvido esse problema, aí sim nós podemos nos virar para essas outras soluções, para essas outras medidas que, de fato, colaboram também para um ambiente de mais segurança pública no Brasil. Pergunta a Leandro Ferreira com comentário de Deise Chocari e Raquel Galinatti. Você é a favor da legalização das drogas? Eu sou a favor da legalização de algumas drogas, especialmente a maconha, inclusive para uso recreativo. Acho que a gente vai, dessa forma, passar para uma etapa de desmonetização do crime organizado, que vai ser importante, não vai resolver, evidentemente. Você precisa de inteligência, precisa de capacidade do Estado de responder, né? Mas a gente, certamente, se quiser caminhar na direção do que fazem os países mais desenvolvidos em relação à política de drogas, vai caminhar no sentido da maior flexibilidade para o uso, né? Claro que uma etapa disso pode e está acontecendo na direção do uso medicinal de algumas drogas, particularmente a maconha e os seus derivados, né? Mas certamente, como em outros lugares do mundo, transitar para
o uso recreativo regulado, cobrando imposto, né, impedindo que seja feito por menores de idade, com uma quantidade limite, certamente é o caminho a se seguir para qualquer país que queira enfrentar o problema de drogas. Claro, não estamos falando de legalizar o crack, a metanfetamina, a cocaína, isso por enquanto, né, Leandro? Nem me parece que seja o caso, Diego, nem por enquanto, nem para sempre. Mas certamente a gente poderia ter maior flexibilidade para algumas situações que ajudariam a fazer um debate menos estigmatizante, né? Porque a gente fala, maconha é a porta de entrada para outras drogas. Ela pode ser a porta de entrada para tratamentos médicos, como tem sido crescente o uso aqui no Brasil. Desde, senhor Karen. Não, aí, Leandro, tratamento médico, acho que ninguém questiona, né? Eu já fui a favor da legalização, porque eu acho que existe um estigma com aquela pessoa que é penalizada com a posse de uma pequena quantidade de maconha, tá? Eu tô falando de maconha aqui. Mas aí eu vou até o encontro do que o Leandro estava falando aqui. Eu acho que o Brasil não tem maturidade para legalizar esse tipo de coisa, porque aí, Leandro, eu acho que vai virar a porta de entrada para outras drogas, assim. Se a gente tivesse maturidade, se a gente tivesse leis mais duras, mais rígidas, se a gente tivesse a certeza de que aqui as leis elas funcionariam, aí tudo bem, eu já declarei, inclusive, no Linha de Frente, que eu achava um problema a forma como essa questão da maconha, ela estigmatizava jovens e negros, que eram aqueles que sempre acabavam sendo punidos por isso. Mas aí eu começo a pensar e a olhar, e até na nossa própria discussão aqui, e a entender melhor como é o Brasil, a gente não tem a menor possibilidade de legalizar isso. Aí, me desculpa, não dá. E aí, só pegando até aí, concordando contigo numa coisa que tu falou aqui, eu estava conversando com uma colega nossa, ela é de Rio Grande da Serra, e ela estava falando justamente que a cidade ela está às escuras, e ela falou assim, Deise, eu não posso mais sair da sua casa muito tarde, porque não tem iluminação pública, aumentou o número de assaltos e estupros. Então, é um problema que é muito pequeno, é claro, o Diego tem razão quando ele fala que existe um problema muito maior a ser combatido, mas esses pequenos, eles também têm que ter um pouco de atenção. Mas falando em relação à legalização das drogas, acho que o Brasil não tem maturidade para isso, não. Raquel Galinatti, você é a favor ou contra a legalização das drogas no Brasil? Completamente contra. É claro que o fácil acesso às drogas, ele acentua ainda mais os problemas sociais que tão brilhantemente o Leandro tinha falado, que é necessário um cuidado do Estado, e ali simplesmente o Estado está abandonando a própria sorte, principalmente os vulneráveis sociais, aqueles que estão na camada mais pobre da sociedade, os jovens, ao submundo obscuro e negro das drogas. Esse submundo perverso das drogas faz com que, por mais que tenhamos aí algumas narrativas de que países desenvolvidos, eles liberam o uso de drogas, a gente sabe muito bem que o controle às drogas que tem a facilidade do acesso, ele se torna cada vez mais complicado. Mas hoje é difícil. Só um minutinho. Hoje é difícil, eu não Só um minutinho. Hoje é difícil. O tráfico cada vez mais complicado, no sentido de que, aliás, acredito que seja. Acredito que o criminoso ele vai entrar numa bocada, numa biqueira, ele vai expor a vida dele em risco, o usuário de drogas, ele vai estar no meio de bandidagem, no meio de submundo, no meio daquela situação que é uma situação que coloca em risco a sua própria vida. Mas voltando no assunto, que a droga ela prolifera o caminho do crime, ela sedimenta, ela pavimenta o crime. A gente sabe muito bem que o PIB dos países que têm o tráfico de drogas, como, por exemplo, a Colômbia, ele extrapola quando a gente não tem junto no sistema ali oficial o tráfico de drogas. Mas só finalizando, professor, o tráfico de drogas, as drogas e a liberação de drogas, ela dá uma porta de entrada não só para drogas maiores, mas principalmente para a subversão da criminalidade.